Oi, boa noite, um prazer ter você aqui na companhia com a gente, esse é o seu Sem Tabus. Hoje nós estamos num papo direto, nós estamos conversando diretamente e a questão principal de hoje tem a ver com a nossa necessidade de acordarmos para vivermos uma vida santa, pura, para nós não nos acostumarmos com o pecado da imoralidade, para nós não nos acostumarmos com o adultério, para nós não nos acostumarmos com a pornografia, para não nos acostumarmos com a imoralidade em hipótese alguma, mas para que tenhamos aversão, nojo de tudo aquilo que nos separa de Deus. E como a pauta geral do consultório de família tem a ver com sexualidade, nós defendemos uma sexualidade saudável, nós defendemos que se desenvolva no homem e na mulher a ideia, o conhecimento sobre sexo e sexualidade saudável, as relações matrimoniais, as relações íntimas de um casal, tendo em vista honrar a Deus. Nós hoje estamos falando claramente sobre o pecado da imoralidade que tem visitado a vida de muitos casais, de muitos homens e mulheres e de muitos jovens também. Já não se questiona sexo antes do casamento como pecado, já não se fala em termos de pecado porque pode ofender, pode magoar, pode ferir, podemos deixar alguém sentindo-se culpado, mas isso tem um erro gravíssimo. Quando nós não mais consideramos o que é pecado, então anula-se a lei de Deus e anula-se inclusive a graça de Deus. Para que me serve a graça? Por exemplo, a graça não tem utilidade para os anjos, porque os anjos não sabem o que é pecar. Portanto, a graça não se aplica aos anjos. Para nós, a graça é o que é, porque somos criaturas que somos nascidas já em pecado, a nossa natureza envolvida em pecado, e nós nos reconhecemos pelo Espírito de Deus, nos ensinando, nos corrigindo, nos fazendo compreender o nosso estado, nos leva a desejar um outro estado. Então nós nos agarramos ao sacrifício de Jesus Cristo, nos entregamos a Jesus Cristo, Ele nos dá o seu Espírito para nos fazer novas criaturas. E então, abandonando as velhas práticas, abandonando os velhos costumes, deixando para trás tudo aquilo que não corresponde a uma vida de santidade, como a vida santa de Jesus. Então, esse papo é muito interessante. E eu gosto desse momento de eu falar com você para que fique claro do começo ao fim a nossa intenção como quem está à frente desse programa, quem está produzindo esse conteúdo, para que você compreenda que de tudo que temos dito, a máxima é servir a Deus e dar-lhe glória em tudo. Em tudo. A nossa vida sexual, o seu namoro, o seu relacionamento hoje com o seu namorado, com sua namorada, o seu casamento hoje, a vida sexual, enfim, tudo que é nosso, que é de um cristão, da sua experiência cristã, tem a ver com Deus e o seu Espírito. Mas se nós quebramos a lei de Deus inadvertidamente ou conscientemente, o que é pior ainda, o que será de nós? Nós estamos desprezando a própria graça. Bom, e aí eu selecionei deste livro, o livro Conduta Sexual, Testemunhos sobre Abuso, Homossexualidade, Adultério, Divórcio, da escritora Ellen White. É um livro que você tem acesso a ele na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, com orientações muito claras a respeito do que Deus tem para cada um de nós. É a parte da Bíblia? Não. É um livro que nos faz voltar para os princípios descritos de Gênesis a Apocalipse na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E antes de irmos para o intervalo, nós estávamos falando sobre um episódio e vou rememorar a você ou dizer aos que estão chegando agora. Acontece que num dado momento o povo de Deus, quando estava na caminhada entre o Egito e a Nova Terra, até chegar em Israel, em Jerusalém. Os inimigos que estavam à volta do povo de Deus, dos hebreus, planejavam destruí-los, mas não sabiam como, até que um teve uma ideia. Balaão, ao que se entende pelo que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, dá-se a entender que foi ele quem sugeriu o seguinte plano. Já que os homens estão todos acampados ali,
Está fácil nos aproximarmos deles com ciladas. Ciladas que têm a ver com o despertar o desejo carnal de cada um deles. Basta que nós favoreçamos a eles bebida, para que eles fiquem embriagados, para que a mente fique entorpecida, para que eles percam a capacidade de tomar decisões. Que eles comam, que eles deem lugar ao apetite, para que o Deus do estômago fale e eles então sejam levados a comer e a beber sem se preocupar com amanhã. Ficarão com a mente embotada. Também ofereceremos a eles mulheres muito bonitas, muito sedutoras. E se fossem mulheres ali acampadas, certamente poderia usar o mesmo plano. Homens muito bonitos, galanteadores, muito queridos, também convenceriam. Não quero que você pense que isso tem a ver com a mulher ser usada para o homem. Eu não estou levando questão de gênero ao foco. Eu estou fazendo você pensar e querendo eu mesma seguir por este caminho de compreender que é fato que a sensualidade, quando despertada de modo indevido, inadequado, nós podemos pagar preços terríveis. E aquele povo caiu nessa cilada. Bebida, comida, mulheres, sexo, imoralidade. Não sexo no papel que ele tem no plano de Deus, mas a perversão, a imoralidade, a prostituição. Sabe o que acontece quando aqueles homens caem naquele plano de Balaque e Balaão? Naquele dia morreram 23 mil pessoas, como está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 8. Só que no livro de Números, capítulo 25, verso 9, conclui-se terem perecido naquele dia 24 mil israelitas. De que maneira? Eles caíram no juízo de Deus. A ira de Deus sobre aquele acampamento, onde o pecado da imoralidade, da idolatria, da prostituição. Você sabe o que é isso? Homens entrando e saindo das suas tendas com mulheres prostitutas, quebrando votos de santidade, quebrando voto de castidade, quebrando voto conjugal para os casados, aos solteiros prostituindo-se com mulheres que chegaram ali no acampamento e ganharam a confiança deles. Você acha que isso foi somente lá ou acontece nos dias de hoje? Sabia que isso se repetiu na igreja de Pérgamo? A igreja citada lá no livro do Apocalipse, como já citamos. E, sem dúvida, é uma estratégia usada para os nossos dias também. E quem são os Balaques e os Balaãos modernos? Quem será que traça planos assim para nos enredar também? Mas nós não vamos precisar procurar nomes, mas o espírito daqueles dias é o mesmo espírito que está presente em nossa sociedade hoje. Nas igrejas de hoje, nos acampamentos dos santos de hoje, no arraial dos servos de Deus hoje, entre os cristãos. A velha serpente que mentiu lá no Éden usa disfarces de diversão, de amor, de brincadeira, de inocência, para encantar e fazer você e eu pisarmos no terreno encantado de Satanás. Sim, você e qualquer um de nós, todos estamos sujeitos a cair nas armadilhas de Baal. Nossos adolescentes e jovens já estão muito influenciados pela doutrina de Baal. Fornicação, sexo fora do casamento, trocas de vídeos imorais, muita sensualidade. Sensualidade expressa nos movimentos, na roupa, na maneira de falar, homens e mulheres. A maneira de se expressar sobre sua sexualidade, sobre a sua intimidade de maneira vulgar. Isso está muito em derredor dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa experiência. Já é rotina na vida de muita gente. Sexo antes do casamento é rotina na vida de muitos jovens cristãos,
Digo cristãos para identificar que frequentam igrejas, que frequentam os acampamentos. E estou usando essa palavra acampamento, me referindo ao acampamento de Sitim, citado ali em Números capítulo 25, versos 1 e 2, e que é o palco da nossa conversa, a partir daquele episódio. E estes jovens hoje, estas pessoas hoje, adultos também, homens casados também, mulheres casadas também, que se aventuram em submissão ao plano de Baal, que tem a ver com imoralidade, com abrir mão do mandamento de Deus, que pede pureza, que pede honestidade, que pede voto conjugal santo. E essas pessoas nem estão se dando conta de que cometem pecado que ofende a santidade do Senhor. E veja, aquelas milhares de pessoas que sofreram juízos de Deus, 24 mil pessoas que sofreram diretamente o castigo de Deus. Significa que o Senhor não aprova a imoralidade e Ele não aprova essa imoralidade entre o povo de Deus que tem uma aliança, um compromisso com Ele. Não aprova. Mas por que nós estamos nos acostumando tanto com esses pecados? Essas práticas nos levam a abandonar a Deus. Muitos dos que se entregam a práticas imorais, mesmo tendo amparo legal no casamento, deixa eu lembrar uma coisa a você. O casamento não santifica a imoralidade. O casamento santifica o sexo num compromisso, numa aliança para o bem dos que fazem o sexo. Não é que Deus tenha ganho. Quando o mandamento de Deus é posto para nós, é para nos preservar, é para nos abençoar. É que nós misturamos as coisas e achamos que Deus está nos punindo por nos punir. Não, não é isso. É que Ele está nos prevenindo de andarmos nas obras do diabo. Ele quer nos manter nas obras de santidade, porque Ele é santo. E a nossa vida espiritual tem se enfraquecido muito. Muitos dos jovens, ou mesmo dos adultos, dos casados ou dos solteiros, anda fraca. Como eu disse no começo da nossa conversa, nós temos tido uma religião fraca, isenta de santidade, isenta de compromisso verdadeiro, de coração com Deus, de comprometimento com uma aliança que Ele me propôs primeiro. Quem faz aliança comigo é Deus, eu aceito essa aliança no convite do Espírito de Deus. Mas nós temos visto muitas pessoas com uma vida espiritual fraca, miserável, porque estão envolvidos com práticas abomináveis e abandonam a Deus, mesmo que não queira, mesmo que não seja consciente, mas a mente já está envolvida com o pecado de tal maneira que já não tem mais prazer com aquilo que é santo. Não oram mais, não louvam mais, não amam mais a Deus, não têm prazer de estar na casa de Deus, não querem mais essa breguice de igreja, religião. Ai, quero ser feliz, fazer o que eu quero, seguir os meus desejos, meus instintos, meu coração. E não somente jovens, mas adultos, homens e mulheres de todas as idades, de todos os cantos e credos, indistintamente, são alvos e vítimas em potencial ou já de fato. Culto a Baal é oferecido na reverência à pornografia, a maior e mais poderosa indústria do mundo. E muitos cristãos são atraídos para essa maldição, ficam cegos, perdem a sensibilidade moral e espiritual. O que está escrito na palavra de Deus? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Salmo 101, verso 3. Mas os nossos olhos ficam grudados no mal, e a nossa mente contaminada de perversão, como uma mente pervertida, imoral, viciada no consumo do sexo pelo sexo, desprezando a outra pessoa, um corpo que era para ser templo do Espírito de Deus. Como alguém com uma mente viciada, impregnada de maledicência, vai ter condição de vislumbrar temas espirituais? Como conseguirá ter comunhão com Deus? Como vai imaginar a vida
na companhia de Jesus Cristo, a paz do céu, a pureza do Senhor Jesus, como vai assimilar? Como? Se a mente está impregnada do mal, a mente está cheia de imagens que produzem sensações, atitudes, que aniquilam, inclusive, parte de uma personalidade que deixa de ser livre para ser escrava. A gente precisa pensar melhor sobre a maneira como nós temos lidado com a nossa própria sensualidade, com o erotismo e como nós nos temos permitido pisar nos encantos de Satanás. A velha serpente lá no Éden disse, não tem nada a ver. Que isso? Não, o que Deus disse não é bem assim. Sabe, assistir um filme picante, assistir um filmezinho de pornografia, assistir assim, ou ler romances eróticos, é para dar um chamego, uma pimentada na relação e nós vamos nos acostumando com isso. É aquele grupo de amigos que está reunido num momento de lazer e um conta uma piada suja, o outro que diz um palavrão e a gente ri. Simplesmente acha engraçado. E nós não percebemos que a nossa mente está se entregando, dando lugar ao que é mal e deixando fugir aquilo que é santo, puro. Precisamos cuidar um pouco mais. Um pouco mais, pelo menos. O que será o culto a Baal que é oferecido nos dias de hoje? É isso que estamos dizendo, queremos continuar com você aqui no Sem Tabus. Quero que você acorde para a realidade de hoje dizer, eu decido definitivamente romper com os laços da imoralidade, do vício, da pornografia. Eu desejo ser visitado pelo Espírito de Deus para viver uma nova história em Deus, ser um homem e uma mulher livre, seja solteiro ou casado, para viver em liberdade diante de Deus, sem ser escravo das ciladas malditas de Satanás. Se não agirmos assim, se não formos firmes na decisão de sermos obedientes a Deus e de buscarmos santidade no Espírito de Deus, seremos como aqueles que pereceram lá no acampamento em Baal-Peor, que adoraram a deuses estranhos e por conta da imoralidade foram levados a adorar deuses estranhos, a cultuar, a oferecer sacrifícios. Seremos nós traidores também e trocaremos a adoração a Deus por conta da imoralidade, da pornografia, da perversão? Creio que não. Creio que a sua decisão e a minha hoje é outra. Eu te espero. Nosso intervalo é bem rapidinho. Até já.